Pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Eu vou estar com vocês continuando essa tradução que a gente está fazendo do Python para o C, tá? Hoje as aulas já vão começar ficar um pouquinho mais curtas, tá? Justamente para vocês poderem tirar um pedaço da aula para vocês programarem. Então, eu coloquei aqui para vocês vão ver que tem muita coisa no Google Classroom, eu peço desculpas. Acompanhamento, não, o Google Classroom é errado. Da Poly. Vocês podem ver que eu tenho muitos Google Classrooms. Então, aqui, eu coloquei algumas atividades aqui para vocês. Então, botei os livros da disciplina, os livros online, então já estão aqui no grupo. Botei aqui o Python Tutor e onde baixar o Python. Botei aqui usando o Python para fazer uma graça. E botei aqui o código que a gente viu nas duas primeiras aulas, né? Aquela aula que foi mais curtinha por causa da Tic-Tac e a última aula que já foi mais grandinha, tá? Eu ainda não coloquei os vídeos no canal e botei uma lista de exercícios. Então, a gente vai ver aqui a lista de exercícios. Tem uma série de exercícios que até o exercício 6 vocês já conseguem fazer, tá? Então, a gente vai, toda a aula, eu vou selecionar alguns exercícios para que vocês façam e vou colocar lá no Classroom para que vocês tenham como atividade de aula. Quanto a isso, Sussa, coloca aqui no chat para mim, por favor. Beleza, então. Então isso aqui vão ser alguns exercícios. Cláudio, eles valem nota? Não valem nota, não. Não estou preocupado com nota, isso não é uma preocupação minha. Eu estou preocupado que vocês aprendam a programar. Mas para programar, vocês vão precisar se dedicar diariamente ao ato de programar. Nem que seja só um bocadinho, tá? Então, o ideal é que todo dia, pelo menos uma horinha ou meia horinha, você sente para fazer alguma coisa com Python. Para passar, nem que seja para passar um nervoso, né? E que a gente normalize nas segundas-feiras, vocês me procurarem para tirarem dúvida de Python. Sobre o canal no YouTube, pessoal, olha só, vocês não vão acreditar, mas eu não estou de sacanagem, né? O que acontece é o seguinte, quando o... Deixa eu ver aqui qual que abre. Os vídeos, né, que a gente tem são os vídeos São os vídeos das aulas, por exemplo, né? Esse vídeo da aula, vocês estão vendo aqui, eu não consigo baixar. Por que eu não consigo baixar? Porque quando a aula acontece, o que acontece é o seguinte, né? O Classroom, ele tem um bug meio bizarro, um bug meio bizarro, que é o seguinte. A pessoa que vai ganhar o proprietário do vídeo, por algum motivo bizarro, não é o professor. Então, eu não sou o proprietário do vídeo. O proprietário desse vídeo acabou sendo o Caio, por exemplo. Só que isso não é culpa de ninguém. Isso é aleatório, né? O Classroom escolhe, é a primeira pessoa que entrou no canal. Então, para eu poder subir os vídeos para o canal, eu preciso que vocês mudem o proprietário do vídeo, né? Para que eu possa baixar o vídeo e subir. E não tem como vocês saberem, tá? Então, o que eu vou fazer, por exemplo, no primeiro vídeo foi o Caio, aí vocês vão ver que no outro vídeo vai ser outra pessoa. Por quê? Porque esse negócio é idiota, né? Isso aqui não sabe trabalhar. Cadê aqui? Aqui, por exemplo, o vídeo. Esse outro vídeo aqui, o proprietário, se eu não me engano, foi o Luca, entendeu? Então, tipo assim, não é culpa de ninguém, não é nada feito de propósito, né? É porque o Google Classroom é uma coisa muito estúpida. Então, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou gravando por duas formas. Eu estou gravando de dentro do Google Meet e estou gravando com um gravador externo de tela. Por quê? Porque assim a gente conseguiria trabalhar, né? Conseguiria ter esse acesso. Então, eu vou pedir para que tanto o Caio quanto o Lucas, se eles puderem dar uma olhadinha lá no Google Drive da Poly de vocês, ou do Google Drive que vocês usaram para a aula, vocês mudem o proprietário do vídeo
justamente porque para eu poder subir esses vídeos para o canal, tá bom? O da aula de hoje eu já estou gravando de uma forma separada, então eu acho que a gente já vai conseguir, né, ter acesso a isso de forma mais tranquila, tá bom? Sobre isso, alguma dúvida? Até o momento, sobre coisas de burocracia, está faltando espaço para alguém na turma, vocês precisam saber alguma coisa? Vou dar uns 5 minutinhos aí só para a gente falar sobre o universo e o que está acontecendo. Dúvidas, traumas, desilusões até o momento? Não? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ah, beleza. É que essa coisa de aula online tem essas dificuldades, né? Então, beleza. Então, olha só, uma coisa que eu queria falar para vocês antes da gente começar, né? Eu vou Ctrl Shift N. Eu vou abrir uma aba incógnita aqui. Cláudio, mas por que você vai abrir uma aba incógnita? Porque eu quero mostrar para vocês o github.com. Para quem vai ser desenvolvedor, né? O GitHub, ele é uma excelente ferramenta. Ele é um repositório de código onde você pode colocar os seus projetos, tá? Então, ele também serve como uma forma de você construir portfólio, que é uma das coisas que é mais importante para o desenvolvedor, né? Então, vocês com a conta de vocês da Poly, vocês têm acesso ao GitHub profissional, que vai dar para vocês uma série de ferramentas, né, gratuitas, como inclusive um editor de código, caso vocês queiram, tá? Então, é bem legal, né? Eu acho que é muito importante vocês terem essa noção criarem uma conta do GitHub. Então, uma das tarefas de hoje é criem uma conta no GitHub, para vocês conhecerem. Ah, Cláudio, mas eu estou fazendo engenharia, eu não quero virar desenvolvedor. Eu quero, tipo, ser engenheiro mesmo e, assim, desenvolvimento não vai ser uma ferramenta, não é algo que eu quero fazer. Eu sei, mas é importante vocês terem algum lugar onde vocês possam compartilhar essas experiências, e isso é algo que você pode mostrar para o empregador, para um cara que está fazendo a tua entrevista de estágio, né? E para qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Então, uma das atividades que eu quero que vocês tenham hoje, por exemplo, eu vou mostrar para vocês alguns perfis no... Por que eu abri aqui e não no browser normal? Porque, olha só, quando eu venho aqui em github.com, ele vai abrir o meu GitHub. Eu tenho uma série de pequenos projetos aqui, que são projetos que eu tenho trabalhado ao longo do tempo. Eu tenho o meu perfil, né? O meu perfil é um perfil muito ruim, tá? Porque eu não botei nada nele. Então, assim, você pode editar o seu perfil, colocar... qualquer coisa, tipo... Por exemplo, aqui completando com meus dados da UFRJ. Blá, 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 blá. Tem nem meu site, labnet.mce.frj.br. Cara, tá bom, vai servir por aqui sim. Então, edit profile, vou botar aqui uma foto. Uma foto. Tem uma foto? Tomara que eu tenha uma foto. Não tem uma foto. Edit profile. Então, assim, é muito legal que vocês possam ter um perfil. O meu perfil, ele não é um perfil que está muito bem agendado, por um motivo simples, né? Eu não uso, né? Porque a minha profissão... Ah, valeu, Caio. Obrigadão.
Então, assim, a minha profissão, ela usa outra coisa. A gente usa o que a gente chama de currículo Lattes. Então, eu uso um currículo que é um currículo de pesquisador. Mas se eu, por exemplo, banquei um maluco, não quero mais saber, quero mudar completamente, voltar para trabalhar como desenvolvedor, que eu já trabalhei, né? Tipo, eu voltaria a ter que investir no meu GitHub. Então, isso é uma coisa que é muito legal, vale a pena vocês terem. Tem muitos recursos aqui, né? Além de repositórios, projetos, pacotes, você pode, tem aqui Marketplace, onde você pode buscar coisas sobre projetos, categorias, né? Onde você pode buscar, você pode explorar aplicações para você estender o seu GitHub, né? Você tem coisas como GitHub Pages, você pode ter um website para o seu projeto de dentro do próprio GitHub, então isso também é muito legal, né? Então, essas são coisas que eu acho que valem muito a pena você trabalhar, que vale muito a pena você, né, ter isso em mente para você explorar. Eu não vou explorar hoje muita coisa sobre o GitHub, mas vale muito a pena vocês darem uma olhada, porque eu acho que é um negócio que para vocês pode ser fazer um diferencial. Eu sei que vocês estão no primeiro e segundo período, mas essas são coisas que eu acho que no médio e longo prazo vão dar para vocês um determinado ganho, tá bom? Então, né, fica como exercício da aula de hoje, vocês criarem esse perfil no GitHub, fica como exercício da aula de hoje, né, vocês, né, criarem um perfil de vocês, e aí a minha recomendação para vocês é a seguinte, fez qualquer coisinha, coloca lá no GitHub. Vocês vão ver que tem uma área de fazer descrição, faz uma descrição, a gente eu vou discutir um pouco mais de como organizar o GitHub nas próximas aulas. Isso é um começo da gente montar com vocês um perfil consistente de desenvolvimento. Ó, sabe, eu sou um desenvolvedor e eu tenho um arcabouço, eu tenho um portfólio que é consistente ao longo do tempo. Uma outra forma de vocês melhorarem, ganharem experiência, principalmente vocês estão no começo, antes de até de poder ter um estágio, seria vocês participarem de grupos de extensão, de grupos de pesquisa, né? O FRJ Analítica, né? O FRJ Analítica. Ele está com processo seletivo aberto. É uma equipe que eu tenho muito carinho, né? Acho que é uma equipe muito boa. Aqui, ó. É uma equipe de competição que trabalha com ciência de dados usando Python e a gente está com um processo seletivo aberto, então é uma forma de vocês também ganharem, né, ganharem, tipo assim, esse know-how, ganharem essa manha, né? Ganharem experiência, então é legal vocês entrarem no grupo, tá bom? Então fica essa dica, criem o GitHub, a gente deve trabalhar um pouquinho com o GitHub ao longo das próximas aulas, e eu vou mostrar para vocês algumas coisas sobre, né, como pensar esse problema, tá? Então, continuando aquela revisãozinha que a gente está fazendo de sintaxe, né, que fazendo, nesse exato momento, o que a gente está fazendo é o seguinte, aguardando essas primeiras semanas para que a gente possa fazer uma revisão de programação, fazer uma revisão com com a questão, né, de algoritmos que vocês aprenderam, fazendo a tradução do C para o Python. O que vocês estão achando de Python até o exato momento? Mais difícil que C? Mais fácil que C? O que vocês estão achando? Eu só achei complicado ficar transformando do C para Python, tipo, aula passada. Meio maçante no finalzinho. Não, é bem maçante mesmo, mas é porque C é uma outra linguagem, né, que tem um espírito diferente, mas a ideia é que vocês vejam que realmente que essas diferenças existem, mas que... Nossa. Tá, só um instantinho.
Então, olha só. Então, na verdade, é mais uma questão realmente assim, de prática mesmo para vocês terem essa troca. A partir de agora, quando a gente for começar a sair um bocadinho, né, desse processo que a gente está, né, esse processo que a gente tem de tradução, a gente vai ter um pouco mais de liberdade para trabalhar, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui. Então, vamos voltar para o que a gente estava fazendo. Então, mais alguma dúvida, coisas que vocês queiram saber? Alô? Não? Acho que não. Não, professor, valeu. Tá bom. Então, vamos lá. Só uma coisa que eu acho que é interessante também sobre o livro, deixa eu botar aqui, né? Como eu falei, tem 2 livros aqui. Esse aqui, do Python para desenvolvedores, a gente está cobrindo esse pedaço aqui primeiro, né? Introdução. Então, aqui também tem exercícios. Então, vale a pena vocês também fazerem. A parte 2, a gente está pulando um bocadinho. Eu vou falar sobre exceções, mas não vou falar agora. A gente vai falar um pouquinho depois. Não vou falar muito sobre a parte 3, não. Mas eu vou falar bastante sobre a parte 4. Então, a parte 1 e 4 vão ser centrais e algumas coisas. Mas conforme eu for precisando de conteúdo, eu vou elencar os capítulos que eu acho que vocês devem ler, tá bom? Tem algumas outras coisas que a gente vai tratar aqui, mas não tem muitas coisas que a gente vai estar 100% trabalhando. O livro é bastante grande. Esse livro aqui do Pense Python, ele já tem outras coisas que eu acho que são importantes e a gente também já viu um pedaço bom dele, a gente estaria aqui, mais ou menos, no que a gente chama de capítulo 10. Então, vale a pena, né, vocês, para quem ainda estava com alguma dúvida, quem ainda estava com alguma dificuldade, vale a pena vocês darem uma revisada nesse material, tá? Então, para aqueles de vocês também que ainda não escolheram um editor de código, tá? E eu vou recomendar a vocês, né, tipo... Quem instalou o Python, provavelmente já veio com o Python Idle, né? Que é esse editorzinho aqui, né? Esse editorzinho aqui que vem com a instalação padrão do Python. Eu não gosto muito dele, né? Mas ele é o feijão com arroz, ele vem com toda a instalação do Python. E dá para fazer o curso nele? Dá para a gente fazer o nosso curso todo nele, não tem problema nenhum. Mas eu vou sugerir para vocês, né, para quem for querer realmente já se aventurar um pouco mais, a instalar o VS Code ou Visual Studio Code, né, que é um editor de código bastante famoso, que é um editor de código que se usa no mundo real, entendeu? Como editor de código. Eu uso uma versão do VS Code programação avançada. Então, aqui o file control print. Ele é um arquivo .py, tá? Eu tenho uma extensão aqui do Python, né? Para criar arquivos Python qualquer. Professor, Pode falar. pode dar um zoom na tela, por favor? Aqui? Tá, calma aí. É porque tá pequena a letra. Tranquilo. Control. Obrigada. Tá bom ou tá grande? Tá bom.
Obrigada. Então, aqui, isso aqui pode ver, eu posso vir aqui em Run. Teste 2. E ele dá aqui, né? Esse vai rodar aqui o meu. Eu botei no lugar errado, mas tudo bem. Eu botei esse cabelo. Tá. Depois eu tiro ele daqui. Então aqui ele é um editor que já permite você tem. Vocês só vão ter. O que é interessante sobre esse editor é que ele tem integração com o GitHub, se você quiser. Ele tem plugins instalados. Eu instalei um plugin do Python, então posso buscar por plugins, por exemplo, Python, aqui digitar. Então eu tenho funcionalidades que eu posso utilizar, tá, dentro desse editor. Ele é um bom editor de código, um editor que eu gosto. Não é exatamente o único, né? Você pode navegar pelos arquivos. Então, calma aí, deixa eu ver aqui. Sir, ele tem que instalar alguma coisa para conseguir funcionar o Python nele ou vem direto? Você tem que ter o Python instalado na sua máquina para ele reconhecer automaticamente. Então, você tem que ir lá em python.org, instalar o editor e instalar o plugin do Python. Tá, beleza. Tá bom? Então, assim, né? Se no primeiro momento o Visual Studio Code for muito complicado para você, eu vou colocar um vídeo lá no canal explicando a instalação e a configuração. E aí, coloca para mim aqui no chat qual sistema operacional vocês usam em casa. Eu, por exemplo, eu não uso Windows. Faz uns 15 anos que eu não uso Windows nas minhas máquinas de casa. Então, assim, eu sei que tem algumas vicissitudes com o Windows, né, que dificultam um pouco a vida de vocês, né? Mas esse aqui é uma sugestão, assim, Cláudio, é obrigatório usar isso aqui? Não, não é obrigatório, tá? Mas é uma sugestão de uma ferramenta que eu acho muito legal e que funciona muito bem no mundo real e que as pessoas do mundo real, de verdade, usam ela, entendeu? Então aqui você vai ter uma área de edição de código, aqui embaixo vai mostrar um terminal para você, para já rodar as coisas, né? Se você quiser trabalhar, entendeu? Então, isso é bem legal, eu acho isso bem interessante, eu acho que é muito bom que a gente tenha essa visão, né, diferenciada, então eu acho que vale a pena vocês investirem um bocadinho de tempo nisso. Tá ok? Então, dito isso, né, vamos voltar lá para o feijão com arroz que a gente estava fazendo, eu vou dar mais uma olhada em alguns tópicos hoje com vocês. É aquela coisa, vocês só vão ter, e por fim, né, um último conselho, né, eu mostrei para vocês o Code Academy, né, o Code Academy é uma das plataformas que vocês têm, né, para aprender Python. Uma outra que eu gosto bastante e que até bem pouco tempo era gratuita, agora não necessariamente eu acho que seja, é o Code Combat, né? Que ele é uma plataforma onde você, na verdade, para aprender essas questões de programação, você tem um joguinho que você tem que se mover, você tem que aprender a usar os elementos. Deixa eu ver se ainda dá para usar. Dá sim. Mas depois eu crio o cadastro. Então vale a pena vocês darem uma olhada, eu acho também é bacana vocês terem, né, buscarem fontes alternativas de estudar, né? Outra coisa que, se vocês... Cláudio, odeio a sua aula, quero que você morra, tá? Python, introdução à programação. Esse curso aqui também é muito legal. Eu vou colocar aqui, tá aqui no chat, depois eu vou colocar lá lá na página. Esse curso de Introdução à Programação com Python, ele é da USP, né? É com o Fábio Con, que é um professor bastante famoso aqui no Brasil, tá? Ele é um curso também que é muito legal, vale muito a pena vocês darem uma olhada. E
fica também como uma opção ao curso. Então, o que eu quero que vocês tenham noção, galera, é que programar, vocês não precisam ter só a minha aula, tá? Vocês têm uma multitude de recursos que vocês podem fazer, que vocês podem ter, né? E que é muito legal que vocês, né, tenham acesso a esse tipo de informação, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos voltar para o nosso feijão com arroz. Então, a gente estava falando na aula passada sobre NumPy, né? Import NumPy as NP. Vim aqui. Ele vai estar conectando. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, né? Porque eu sei que fica pequenininho. Já tá bom? Já está um tamanho razoável? Tá sim, professor. Tá bom, sim. Beleza. Então, aqui, né, vocês vão ter, vou aqui gerar mais código. Então, deixa eu botar aqui texto. Tá? Então, a gente viu o NumPy na aula passada, né? A gente tinha visto que eu podia criar um vetor, né, mais fácil de programar para operações matemáticas usando o NumPy. Ah, Cláudio, e para um vetor com strings, é melhor usar o NumPy? Eu não acho. Mas acho que vale muito a pena, né, a gente poder, tipo, ter manipular, tipo, textos de forma mais simples, manipular strings de forma mais simples do que manipular operações matemáticas de forma mais simples do que a gente tem dentro do que quando a gente estava fazendo com strings, entendeu? Vocês poderem realizar operações matriciais de forma menos complicada. Então, aqui, só para a gente ter essa noção, refazendo esse Então, aqui, quando eu dou o print do type A, diz que é um ND array, eu estou dizendo que a minha matriz, ela não é uma matriz, ele é um vetor de 3 posições, a posição 0, 1 e 2 é 1, 2 e 3, né? E eu vou aqui substituir a posição 0 por 5, então isso já é um pouco diferente do que vocês viram com listas, né? Então é mais fácil eu fazer as operações, porque na verdade isso aqui é uma lista. Se eu vier aqui, né, e eu for pegar um outro array qualquer, esse aqui já é um array de 2 posições, então eu vou dar aqui print b e b.shape. O shape é o que mesmo? O shape dá a forma da matriz. Ah, ok. Então, assim, tá aqui dizendo que é uma matriz 2x3. Entendeu? E aí isso vai facilitar para a gente na hora de fazer operações matemáticas. Para algumas operações, eu vou querer usar matrizes de zero, então eu posso gerar uma matriz de zeros, né? Vocês vão ver, ter algum interesse, e eu vou só dar o formato da matriz. Aí eu vou vir aqui, print A. Isso é especialmente útil em álgebra linear, tá? Eu posso criar uma matriz de uns. Isso é especialmente útil em redes de computadores. Tem uma área das redes de computadores que é o algoritmo de roteamento que a gente usa, né? Trabalha isso como se fossem matrizes de comuns, né, e zeros, né? Eu posso criar uma matriz de valores inteiros. Ah, Cláudio, eu preciso decorar essas funções porque isso vai cair na prova? Não, você precisa saber que isso existe, né?
Por que você precisa saber que isso existe? Você precisa saber que isso existe porque, né, em algum momento, vocês podem precisar buscar isso na documentação. Então, saber que existe isso é uma possibilidade que você não precisa fazer na mão é algo que é particularmente interessante para vocês, tá? Ah, Cláudio, mas assim, fulaninho disse que é muito importante decorar. Eu vou dizer para vocês, eu não acho que nada é importante de decorar, porque a internet está aí para isso. Vocês precisam entender o que está acontecendo, tá? Então, eu posso vir aqui fazer uma matriz de identidade, né? Uma matriz de identidade, essa matriz que é diagonal principal, ela é coberta de uns, né? E uma coisa que é interessante é que eu posso simplesmente fazer uma outra coisa, que é int vezes 7. Então, vocês veem aqui que eu consigo fazer também operações com escalares, né, dentro desse elemento, tá? Então, isso é algo que a gente vai poder fazer. E eu posso, inclusive, fazer uma matriz com elementos randômicos. Então, por exemplo, f recebe np.random. E aqui gerei uma matriz de números aleatórios. Então, assim, Cláudio, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Pelo menos para álgebra linear e para alguns cursos que vocês vão fazer daqui para frente, pode ser útil ter esse pensamento. Cláudio, mas a gente descobriu que o nosso professor não vai usar Python, ele vai usar Julia. Julia é uma outra linguagem de programação. Não tem problema, não tem galho. Isso não é o pensamento matricial, ele é importante. Então, vou pegar aqui uma matriz um pouco maior, só para vocês darem uma olhada no Paranauê. Então, vou chamar A dessa matriz grande aqui, e eu vou dizer que B é uma outra matriz, e que ela vai receber o seguinte subconjunto. Olha só o que eu fiz aqui. Então, essa matriz 1, 2, 3, 4... Eu vou deixar que vocês me expliquem. O que eu fiz aqui? O que aconteceu? Lembrando isso aqui, ó. Vou colocar aqui até a dica. Parecido com o que foi feito em listas. Você fez um slice em cada uma das... Tipo, em cada um dos... De cada uma das listas dentro do NP Array? Tipo, fez um slice na primeira e na segunda? Ou seja, aquele recorte... Pode falar. Você fez um slicing nas duas dimensões da matriz. Primeiro você cortou o último elemento e, bom, você primeiro falou que você queria cortar o último elemento e o segundo argumento você falou, só pega o segundo e o terceiro termo. Isso. E aí, assim, o primeiro eu cortei o quê? O primeiro eu cortei aqui. Eu peguei o segundo, o elemento 2, o segundo e o terceiro elemento. 2 e 3, 6 e 7. E aqui eu estou dizendo, pega a linha da linha 1 a 3, excluindo a 3. Então, eu peguei essa aqui e excluí essa última daqui. Então, por isso que ficou 6 e 7, 2 e 3. Tá? Então, esse slicing que eu fazia nas listas, eu consigo fazer aqui também em matrizes. Isso é particularmente importante quando a gente for lidar com grandes volumes de dados, que a gente hoje em dia chama de, estou botando aqui no chat, Big Data. Professor, pode explicar de novo, por favor? Claro. Então, olha só, quando eu pego o que isso aqui está querendo dizer? Que é para eu pegar, né, até o segundo elemento, né, até o elemento 2 da minha matriz, tá? Então, eu vou pegar, né, até o elemento 2 da minha matriz. Então, eu vou pegar, excluindo esse primeiro. Então, eu vou pegar os dois primeiros elementos.
esse cara aqui, 1 a 3, quer dizer que eu vou pegar as duas primeiras linhas, que você tem que imaginar o seguinte, que como é que isso aqui está desenhado. Vamos lá. Isso aqui está assim, tá? Então, o que eu quero pegar são esses dois caras aqui e esses dois caras daqui. Então, se eu for pegar aqui na minha lista, eu tenho que ver linhas, né, e colunas. Então, eu quero aqui pegar até a linha, né, de posição, todas as linhas, excluindo a linha de posição 2, então isso aqui que isso aqui está me dizendo. Estou pegando esses dois caras aqui. Isso aqui eu quero pegar da posição 1 a 3, escolhendo a 3. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, eu vou pegar essas duas posições aqui. Então, até aqui, tudo excetuando a 2, ou seja, essa aqui é a 2, então eu vou pegar, na verdade, essas duas aqui. Desse segundo recorte, aí eu vou pegar da posição 1 até a posição 3, excluindo a 3. Então, aqui eu teria a posição 1 a posição 3, excluindo a 3, eu tenho esses dois caras. A mesma coisa vai acontecer para essa linha daqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu juro, ou tenho muita certeza, que o slicing no NumPy funciona diferente que no Python normalmente. Funciona diferente. Né, onde... me corrija se eu estou equivocado. Onde no NumPy, ele é... O primeiro termo é inclusivo e o segundo é exclusivo. Mas no Python é inclusivo dos dois lados. Não é? Não, o Python não é inclusivo dos dois lados. Eu acho que, inclusive, em listas é o mesmo comportamento. Ele é exclusivo no lado final. Você é inclusivo no lado inicial e exclusivo no lado final. Acho que desse ponto de vista ele é bem parecido. O slicing ele tem uma diferença do NumPy pro Python, que se eu não me engano, principalmente em algumas edições antigas do Python, né? Pode ser que isso tenha sido diferente antigamente, né? Até o Python 3.5, que a gente fez uma revisão muito grande no Python 3.5 em diante para tentar uniformizar a linguagem, né? Porque justamente era um inferno você ter que saber quando estava usando o quê, né? E acabou que o NumPy ele ganhou muita proeminência nos anos recentemente por causa dessa área de ciência de dados, e isso faz muita diferença para a gente hoje em dia, né? Então acaba que a gente passou a usar bastante esse tipo de coisa, tá? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui. Então, acho que sobre NumPy, por enquanto a gente já consegue ver, vocês já conseguem ver bastante coisa. Talvez tenha uma outra função que eu acho que é interessante, que é o... Não sei se eu já mostrei. Eu mostrei para vocês a função arrange? Não. Eu mostrei para vocês só dentro do gráfico, né? Acho que foi isso, professor, se eu não me engano. Eu mostrei para vocês só dentro de gráfico. Do gráfico, né? do Matplotlib. Então, vamos botar aqui uma função j, recebe np.arrange de 4. Vamos ver o que isso vai dar. Tá. Então, olha só. Eu posso gerar vetores e funções estaticamente usando a função arrange. Ela, unicamente, o que a arrange faz? Ela cria uma lista de valores, né? Uma lista de valores com uma lista do NumPy. Então, eu posso fazer aqui esse print j com j.type. Não, é type de j. E ao invés do range ele cria uma lista, o arrange ele cria uma lista para o NumPy. Então eu consigo criar elementos, né, com algum salto
e isso é bem útil no momento que a gente for trabalhar com funções e trabalhar de forma matemática, né? Tem, como eu falei, a adição de vetores é completamente, a subtração de vetores é tranquila, a multiplicação de matrizes, né, também é tranquilo. Então, vou pegar aqui duas matrizes. Peguei duas matrizes, 2 por 2, estou dizendo que elas são matrizes de float, e a gente vai fazer algumas operações com elas. Só para vocês terem de registro. Então, aqui eu posso fazer a adição, a subtração, a multiplicação. E lembra que a multiplicação de matrizes, vocês fizeram em C, isso não é algo que é trivial. Outra que também não é trivial, que vocês devem ter feito em C, é a divisão de matrizes. Então, essas coisas aqui são necessariamente complicadas, né? Só que, nota o seguinte, isso aqui não é necessariamente a multiplicação de matrizes, mas a multiplicação dos elementos das matrizes, tá? Existe uma outra operação que vai ser o produto, né, de duas matrizes, que é a operação dot. Então, só para vocês terem noção, aqui vão estar esses produtos dessas matrizes. Para vocês fazerem o produto entre duas matrizes, a multiplicação real, né, de duas matrizes para fazer o determinante, né, você tem esse dot, né, que é o determinante das matrizes. Então, o que isso é legal? Isso é legal que vocês podem pegar os elementos dos livros de vocês, dos livros de álgebra linear de vocês, e ter isso, né, muito bem delimitado. Uma outra forma de fazer isso, e que é fácil de ver, é esse arroba. O arroba também vai me dar o determinante, tá? Então, essa é uma forma de fazer isso acontecer, né, de vocês verem isso tá sendo trabalhado, tá? A transposta da matriz, né, que a gente usa para cálculo de inverso, né? Isso aqui eu estou tirando tudo da documentação, tá, gente? É só botar esse elemento .t maiúsculo aqui, e ele me dá para vocês a transposta da matriz. Isso também é um facilitador. Então, isso, né, vai fazer com que a gente consiga trabalhar bastante rápido essas operações matriciais. Então, Cláudio, isso quer dizer que a partir de agora, essas operações matriciais são algo que a gente tem que usar exatamente assim, porque senão a gente vai morrer? Não, olha só, eu não vou obrigar vocês a nada, né? Como eu falei, se vocês forem ver na aula passada, a gente fez esse gráfico aqui. Isso aqui eu já estou tirando o notebook que está com vocês, né? Tá, calma aí. Então, aqui é um uso simples. Eu estou gerando aquele vetorial range, vai de 0 até 3 vezes o valor de π, né? Com salto de 0,1. Né? Se eu quiser, do print de x. Y é np.seno de x, né? E da mesma forma eu vou ter cos de x, tan de x, aqui eu posso botar o cos de x para vocês verem essa função mudando.
tá? E aqui muda mesmo, né? Então, essas coisas todas, essas funções, vou botar aqui só para vocês verem, isso são coisas que podem facilitar o entendimento de vocês, né? Dos cursos que vocês estão fazendo dentro de cálculo, né? Professor, Pode falar. qual que é a diferença, tipo, eu sei que o range ele faz um objeto range e o arrange do NumPy faz um array do NumPy, mas tipo, qual que é a diferença prática entre eles? Na verdade, o range vai permitir que você faça todas essas operações. Lembra quando eu queria mudar uma matriz, uma lista, e eu queria acessar um elemento direto dentro da lista e a lista não deixava? Porque isso não é... E lembra, tem diferença entre lista, entre vetor e o array do NumPy. O array do NumPy ele é muito parecido com o array do C, só que com todas essas funcionalidades que a NumPy te dá. A lista ela é muito boa para manipular elementos, mas ela não deixa você manipular internamente os elementos dela. Justamente é o caso de você trocar uma letra numa posição específica. Você pode buscar dentro da string, mas ela não te deixa manipular os elementos internos da lista. E já o vetor, ele não deixa você fazer buscas dentro do vetor. Então, vamos ter uma série de outras ferramentas que a gente vai ter que trabalhar para poder fazer esse tipo de questão, tá? De poder trabalhar esse tipo de elemento dentro desse material, tá bom? Entendi, Não obrigado. sei se eu respondi, não sei se eu me perdi no meio do caminho. Se eu não respondi, se eu me perdi no meio do caminho, eu peço desculpas, tá? Aí eu posso responder de novo. Não, tranquilo. Professor, a tupla, o vetor seria equivalente à tupla, né? É só outro nome. Ou tá, não, um vetor um vetor seria seria como se fosse a tupla, né? Eu vou falar agora um pouquinho sobre essa questão de tuplas, dicionários e sets, né? Para a gente ter isso um pouco mais melhor delimitado. Ok. Tá bom? Eu mostrei para vocês listas, né? A gente inclusive falou de list comprehension, né? E para quem não lembra, o list comprehension é aquela questão da gente ter... Eu usei inclusive esse exemplo daqui que eu vou colocar. Vamos botar aqui também. A gente tinha feito esse seguinte exemplo, né? Que era uma função, que era um forzinho que calculava quadrados. Aí eu mostrei para vocês que tinha essa list comprehension, que era uma operação que a gente conseguia botar todo esse loop dentro de uma única linha e que isso facilitava bastante o que a gente ia fazer, né? A gente tinha a questão, a gente podia fazer isso, a gente fez o seguinte, um outro exemplo, que pegava esse list comprehension e botava só os que eram pares, né? Uma outra estrutura que é interessante são os dicionários. O que é o dicionário? Um dicionário, na verdade, ele é uma lista que eu tenho... o índice é uma string. Então, por exemplo, aqui, gato vai ter uma característica como fofo, e o cachorro vai ter uma característica como peludo. Tá? Então, se eu dou aqui print de gato, eu vou ter fofo. Se eu vou dar aqui print com D, isso aqui é verdadeiro. Se eu quiser... Então, o que isso aqui é um vetor, só que ao invés do índice ele ser um número,
o índice passa a ser uma string, tá bom? Então, essa é a grande diferença. Isso é muito interessante, porque imagina agora, ao invés de eu ter uma lista, pega assim, o dicionário, ele é realmente, literalmente, ele é um dicionário, mas ele não... Mas ele é muito facilitador, por exemplo, em situações como, imagina que a sala de aula, que a gente fosse fazer um elemento, fosse fazer uma lista das notas de vocês, do desempenho de vocês, então conseguiria criar um vetor, né, que vai ter outros elementos. Eu não preciso necessariamente que aqui seja uma string, entendeu? Eu posso botar aqui, por exemplo, um vetor como ovo 15 peludo. Tá? E eu consigo ter uma lista de características. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui, tipo, um dicionário da turma... Ai. Eu tenho, sei lá, Ana, porque é o nome mar comum, e a Ana tirou na P1 7 e tirou 8. Eu tenho o Bruno já foi piorzinho, o Bruno tirou 7 e 6. E eu tenho o Zezinho é o Zé Ruela, e ele resolveu que não ia estudar para a minha prova e tirou 2 e 3. Então, assim, eu já consigo fazer algumas manipulações em relação aos meus elementos, né? E aí eu consigo até fazer uma função def média, que recebe, né, A e B, e que diz para mim if A mais B maior do que 14, return aprovado direto, else if A mais B menor do que... Cara, não sei nem como é que vocês são reprovados nessa universidade. Sei lá, 6. Return. Reprovado direto. Else. Return. Estágio final. Isso aqui. Média. Turno. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar que é interessante, que eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu não me engano. Então, assim, vocês veem que isso aqui é quase como se eu estivesse fazendo uma matriz. Então, eu posso fazer aqui, tipo, A. Isso aqui ser A na posição 0. A na posição 1.
e torcer para que isso tudo dê certo. Então, aqui deu que a situação da Ana é aprovado direto. Então, isso acaba facilitando algumas das coisas que a gente quer manipular. Então, os dicionários, eles são uma estrutura bem legal e que eles dão para a gente esse tipo de elemento, tá? Então, se eu quiser adicionar alguma coisa a um dicionário, eu posso vir aqui e colocar print do peixe, e vocês vão ver aqui que o peixe surgiu aqui, só que eu fiz errado, porque eu botei uma característica. Então, você nota que o dicionário nem precisa de ser homogêneo, né? Eu não preciso forçar que todos sejam listas. Então, isso é uma coisa que é um pouco complicada, porque, né, pode ser que isso não tenha. Se eu já, por exemplo, dou aqui um print de boi, vai dar erro, porque eu não tenho o boi aqui, tá vendo? O boi não está no meu dicionário, ele não acha boi. Então, eu preciso saber. Se eu quiser remover um elemento do dicionário, eu vou dar del de peixe, print, e aí eu posso remover os elementos do meu dicionário, tá? Então, tem muita coisa aqui que está na documentação, né? E isso vai fazer com que a gente, né, consiga estar sempre buscando os elementos. Então, tem um exemplo muito legal da documentação, que é interessante, né, que é a iteração dentro de um dicionário, que é um pouquinho disso aqui que eu estava fazendo sobre o exemplo da turma. Que é o seguinte, eu tenho um dicionário de pessoas e os números de pernas, gato e as aranhas, e eu vou iterar por esse dicionário usando essa função aqui, itens, né? Onde os itens vão se fazer com que a gente consiga alinhar as minhas variáveis aqui, animal e pernas, em relação às funções do meu dicionário. Então, eu conseguiria alinhar aqui pela turma e calcular essa função da situação, alinhando sobre a turma aqui, né? Então, aqui eu criei esse dicionário de número de pernas e eu vou conseguir print tem esse talvez número de pernas, tá? Então, se eu quisesse fazer a mesma coisa aqui, eu poderia pegar essa função para calcular o estado da... Deixa eu compartilhar isso com vocês. Eu consigo estar alinhando com essa questão aqui, ó, buscando quais são os elementos da minha turma, tá? Então, não tem muito mistério aqui também, não. Mas o dicionário ele ainda é ordenado por esse label. Um outro elemento que é um pouco diferente do dicionário, né? Então, se eu rodar isso daqui, ele vai dizer que uma pessoa tem 2 pernas, o gato tem 4 pernas sei lá, e a aranha tem 8 pernas. Então, se eu quiser fazer a mesma coisa aqui para aquele meu exemplo, né, eu vou pegar, ó, aluno
nota 1, aluno nota em turma.itens, é isso, turma, itens, print, def, vou dar média, turma, aluno. E aí, se eu fizer isso aqui, ele iria, né, tipo, print, ele vai pegar os meus alunos, ou seja, aqui, vou pegar os alunos, nota aquele vetor com as duas notas, né, e ele vai me dar, né, a média em função da turma dos alunos. Nesse caso aqui, eu nem precisaria desse nota, porque eu já jogo isso dentro da função da média, e ele me permite iterar sobre esses itens. Um outro item são os sets. O set é um conjunto não ordenado de elementos. Então, o que isso quer dizer? Vamos ver aqui um exemplo. Animais recebe gato, cachorro, gente. Tá. Se eu fizer aqui a mesma coisa, só que com algo que não tenha, ele vai me dar falso. Então, na verdade, eu tenho, né, o que eu tenho aqui é uma forma de eu poder, tipo, verificar, buscar dentro de conjuntos. Essa operação aqui, dentro do C, ela seria muito complexa de fazer, ela seria muito custosa. Em Python, ela é uma linha de código. Então, né, nota que a gente tem, mesmo quando a gente não tem alguma noção muito clara do que fazer, né, ele consegue colocar aqui para mim. Aqui, ele é ordenado pelo um label, qual eu consigo colocar características. Aqui, eu não tenho uma ordem pré-definida, eu não consigo buscar. Né? Por isso, na verdade, para buscar, eu deveria, tipo, fazer... eu tenho que buscar item a item, e isso é relativamente complicado, isso é relativamente complexo. Já um outro elemento que é interessante, que são as tuplas. Uma tupla é uma lista de valores imutáveis. A tupla é parecida com uma lista, mas uma das diferenças mais importantes é que as tuplas podem ser usadas como chaves em dicionários e como elementos em sets, enquanto as listas não podem. Vou mostrar um exemplo, né?
Professor, que não é trivial. Pode falar. eu fiquei com uma dúvida de em que caso se utiliza um set. Tipo, Quando você não sabe exatamente o que tem, por exemplo, se aqui tivesse pessoa, gato e aranha, mas se não tivesse uma indicação exatamente sobre o que esse conjunto é, né? Por exemplo, eu vou coletar, eu uso muito set, por exemplo, quando eu estou usando uma biblioteca chamada Beautiful Soup, o Beautiful Soup eu uso para coletar dados de páginas. Se eu não sei exatamente do que eu estou buscando, eu acabo que eu uso um set, né, simplesmente para jogar ali dentro. O que normalmente as pessoas que vêm de C acabam fazendo, a gente deixa os sets para lá, joga tudo numa lista e finge demência. Mas aí a gente perde essas características interessantes que são a busca dentro de conjuntos que são mais fáceis de manipular. Normalmente a gente finge demência e usa tudo como lista, tá? É o que as pessoas acabam fazendo. entendi. Obrigado. Assim, não recomendo, assim, usar essas coisas é porque a lista e o dicionário é muito fácil de você entender, né? Como aqui, né? Não é tão fácil, acaba que a gente, assim, perde um bocadinho. Não entendi isso. Não, já vou. Tá, beleza. Então, o que aqui ter recebe? Tá errado o print ali. Valeu. Então aqui, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou usando uma list comprehension, que vai fazer com que x, na posição x, eu receba uma tupla x mais x mais 1, né, do range de 10. Depois eu vou pedir para printar esse tipo aqui, né, de ID. Então aqui eu criei na posição 0, criei um dicionário que o índice é uma tupla, 0, 1, e que eu tenho o valor 0, 1, 1, 2, né? E isso aqui é um tipo de dicionário. Aqui eu criei uma tupla 5, 6, que seja um valor imutável. Ou seja, né, o que eu tenho? Para que, tipo assim, que é a forma fácil de vocês identificarem se vocês estão lendo o código. Listas usam parênteses. Dicionários usam duplas usam aí se eu venho aqui e printo essas duas coisas aqui, eu estou dizendo o seguinte: qual posição desse dicionário aqui que eu gerei automaticamente tem como índice essa tupla 5 e 6? A posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, olha só, a posição
que tem como índice a tupla 5 e 6 é a posição 5. E a posição que tem como índice a tupla 1 e 2 é a posição 1. Então, na verdade, uma tupla nada mais é do que uma lista imutável. Então, por exemplo, digamos assim, que eu pegue, no momento de fazer o cadastro de vocês, eu pego algumas informações sobre vocês que são imutáveis. Por exemplo, o DRE de vocês é imutável, o nome de vocês é relativamente imutável, dentro de uma mesma matrícula, o curso de vocês é relativamente imutável, na verdade eu vou trocar de DRE, então em alguns casos em que o conjunto de características ele é imutável por algum motivo, né, vale a pena você usar uma tupla, tá? Ou coisas que você quer garantir no seu código que não vão mudar, tá? Uma coisa que uma tupla também não pode fazer, e para mostrar que ela realmente é imutável, eu vim aqui na tupla e colocar aqui, a tupla não permite que eu tenha Object Assignment. Simplesmente não deixa, tá? Então, essa é uma questão que é interessante, né, da gente tratar, da gente trabalhar, né, mas mostra esse uso de tuplas, de conjuntos, né, e de dicionários, que é uma parte assim que eu acho interessante, mas que acaba que a gente que vem do C usa pouco, porque C para a gente é tudo vetor e matriz, e a gente acaba importando esse tratamento. Então, muito interessante, tem não é esse aqui. Tem um jeito que a gente chama de idiomatic Python, que é o seguinte, né? A gente acaba utilizando muitas das coisas que a gente faz, que a gente usa em Python, a gente usa o Python de uma forma meio errada. A gente usa o Python como se a gente estivesse utilizando em C, né? Nesse momento do curso, eu não estou nem preocupado com isso. Mas conforme vocês forem evoluindo na linguagem, forem ganhando manha, forem ganhando técnica, isso é uma coisa que pode ser um pouco chato, né? Então, acaba limitando o que vocês conseguem fazer. Então, isso é uma coisa que eu vou pedir para vocês evitarem um pouquinho, que eu vou aconselhar vocês a evitarem, mas não é algo que eu vou cobrar de vocês, né? Mas para quem quiser saber mais, existe esse termo chamado Idiomatic Python, né, que mostra a gente, né, inclusive esse site, o realpython.com, que eu vou colocar aqui no chat para vocês. Ele tem um artigo muito bom, que esse é Idiomatic Python 101, né? Que ele está usando Python 2.7, tem diferenças para o Python que a gente usa, já é um curso mais ou menos antigo, mas é legal para vocês darem uma olhada, tá? E verem como é que é o Python utilizado a Vera, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra coisa que eu não sei se eu já tinha mostrado. Não sei se dá para ver.
já dá para ver melhor, né? Então aqui, eu posso ver aqui em Python. E aqui eu vou ter o terminal, tá? O terminal do Python ele é muito útil, porque ele me permite testar se eu tenho as bibliotecas instaladas. Então, por exemplo, eu tenho uma biblioteca que eu quero usar com vocês agora, que é o Flask. O Flask está instalado, tá? Então, se eu quisesse ver, por exemplo, uma outra biblioteca tipo TensorFlow, que é uma biblioteca interessante, o TensorFlow não tem. Ou então, import torch. Torch também não tem instalado, tá? Para sair daqui do terminal, e o terminal é interessante porque ele permite que eu faça coisas bem interativas, tipo 2 vezes 2. Então, às vezes eu uso o Python até como calculadora científica dentro do meu do meu dia a dia, simplesmente para facilitar a minha vida. Então, o Python acaba sendo um canivete suíço. Mas não é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu saio ou com a função kit ou com Ctrl D, tá? Eu queria que cd downloads mkd flash test. Vi aqui com vocês dentro do Visual Studio Code. File, open folder, flash test. Ok. Teste web. E mostrar o seguinte, né? Eu vou executar uma função aqui, né? Mais uma vez, eu vou Olá. Ah, tá. Esqueci uma coisa muito importante. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu já vou mostrar aqui para vocês. Eu criei uma página. A gente está, nesse exato momento, a gente fez a nossa primeira web page não sei se vocês já programaram, mas essa é a nossa primeira web page que a gente vai construir, e esse é o objetivo do curso. A gente vai trabalhar com a web. Então, o que eu criei aqui, né, e é a partir disso que a gente vai construir as cenas dos nossos próximos capítulos. Tá? Eu vou usar essa biblioteca chamada Flask, que é um módulo, né, da mesma forma que a gente fez import NumPy as NP.
eu importo aqui Flask, né? E aqui dentro do Flask eu vou ter essa função Flask, que a gente vai ver que isso, na verdade, é um objeto. E a gente vai ver o que isso quer dizer. Aqui, isso é um decorador. A gente também vai ver o que isso quer dizer. E então, essa aqui é a primeira página que vocês podem fazer, né? E que vocês conseguem criar dentro de Python. Isso aqui é um site funcional. Se a gente quisesse mudar alguma coisa aqui, a gente poderia vir aqui dentro de Olá Pessoal e botar alguma tag HTML. O que é HTML? HTML é o código-fonte que roda nas páginas de vocês. Então, deixa eu aqui abrir. Aqui é o código, né, que aparece na página. Isso aqui é HTML. HTML é uma linguagem de marcação, é como as páginas são escritas. Então, aqui eu vou, né, fazer um update no meu servidor aqui. Eu vou vir aqui na minha página, vou dar refresh. E se eu der um refresh aqui para ver o source, ele vai mostrar só o meu textinho aqui, tranquilo. Então aqui ele me mostra, não sei se está dando para ver, eu acho que não. Eu estou usando o Firefox, mas tem coisas parecidas no Google Chrome também, né? Ele me mostra o código-fonte da minha página e onde é que as coisas estão. Então eu consigo gerar páginas, né? Hypertext, isso mesmo, Ades. Então assim, páginas a partir do meu elemento. Então eu posso ter aqui um app.route para a página teste. Que vai ter um def hello2 return Se eu vier aqui agora, mas se eu botar aqui, eu começo a criar caminhos dentro da minha plataforma para eu trabalhar através dessas rotas. Então, o que essa rota é? É uma função, né? É um decorador. E o que é um decorador? Um decorador é uma função especial que soma código ao código que você está escrevendo. Então, a função rota, ela delimita a rota que tem dentro da tua página web, tá bom? Então, assim, aqui, raiz é a raiz da minha página. Olha só, é essa barrinha daqui. E o teste, ele abre uma outra página para mim. O que a gente vai ver a partir agora no curso, né, é uma série de técnicas, uma série de elementos para transformar o nosso código Flask em uma plataforma sustentável, e eu vou criar com vocês uma aplicação. Então, a gente vai dividir agora o nosso curso em duas partes. Na primeira parte do curso, eu vou falar do Python como linguagem geral e apresentar alguns conceitos fundamentais da linguagem.
E na parte 2 do curso, eu vou falar, na segunda parte da aula, eu vou mostrar para vocês desenvolvimento web, de forma que a gente consiga crescer como desenvolvedor, mostrando conceitos fundamentais como orientação a objetos, e ao mesmo tempo a gente consiga desenvolver a nossa própria plataforma, e a gente vai fazer um serviço de blog ao longo do curso que eu vou fazer junto com vocês em todas as aulas. Tá? A partir de agora, eu vou usar muito mais o VS Code, né, com vocês, para vocês já irem se acostumando, verem como é. Tá? E na aula que vem, eu vou fazer com vocês o wrap-up, fazer um resumão dessa parte da sintaxe, passar alguns exercícios e vou falar um pouquinho sobre HTML, JavaScript, CSS, que são elementos que são razoáveis da gente ter para que a gente possa desenvolver o nosso primeiro sistema web. Ou seja, o objetivo é que até o final desse curso, galera, vocês se tornem desenvolvedores web, pelo menos, né, que consigam se virar a fazer um feijão com arroz bem tranquilinho, tá? Como sempre, dúvidas, traumas e decisões vocês podem tirar, sempre comigo, que eu quero também mostrar aqui para vocês. Rapidinho, como eu abro um .py no VS Code? É só abrir. Não, quando eu tô tentando, tá indo em make.txt. Não, você tem que abrir assim, ou você cria já com .py, ou você vai criar aqui, por exemplo, tô aqui nessa pasta, vou criar file, posso vir aqui, apertar aqui, tipo, teste de novo .py, pronto, ele já cria com arquivo .py. Ah, tem que escrever .py, entendi. Porque ele tem que reconhecer que isso aqui é um arquivo .py, senão ele vai para o default dele, que é o TXT. Beleza. Aí eu posso vir aqui e deletar o arquivo, você vê. Tá? Então, esse aqui já é o nosso primeiro programa, a nossa primeira web page com a nossa primeira plataforma com uma web page. Escrever isso aqui é chamado de desenvolvimento back-end. E aí eu vou explicar na aula que vem um pouco mais sobre isso, sobre o que é desenvolvimento back-end, por que se chama desenvolvimento back-end e por que a gente vai ter que utilizar isso aqui, tá? O que eu vou pedir para vocês agora, né? Existe uma plataforma que eu gosto muito, que é o Python Anywhere. O que o Python Anywhere... calma aí. Ctrl Shift N. Isso? Ah, tá. O Python Anywhere, que ele é uma plataforma que permite que você, né, coloque a tua página em Python no ar, no browser, né, e você consegue começar isso em 1 minuto. E eu quero que vocês usem essa conta aqui, Beginner, que é uma conta free, tá bom? É uma conta que não tem nada, e que, na verdade, te dá uma plataforma para que você possa rodar esse negócio. Então, eu vou colocar aqui o Python Anywhere para vocês aqui no chat, mas eu vou colocar lá no Classroom também. E o que é interessante do Python Anywhere, ou pelo menos eu acho interessante? Eu tenho aqui uma web app qualquer, que é o Print UFRJ. Ele me dá um link na web. Então aqui, o que eu acho interessante, aqui eu fiz um Hello from Flash, é que se você tem um link no Python Anywhere, você já consegue ter uma URL na web para que você possa utilizar em qualquer lugar. Então, o que eu quero que vocês tenham até o final do curso? Eu quero que a gente consiga colocar aqui no Python Anywhere um projeto de vocês rodando dentro da web,
com a cara de vocês, fazendo o que vocês queiram fazer. Isso é muito legal, porque no período passado a gente conseguiu ter que fazer com que um dos grupos, né, que fez a disciplina, hoje ele está trabalhando no próprio projeto, está até ganhando dinheiro, ou quase isso, né, com as coisas que fizeram dentro do curso. Então, assim, vocês vão ver que com ferramentas muito simples, a gente consegue ter um resultado bem legal, e isso vai dar para vocês, né, bastante facilidade, bastante poder para fazer coisas. Parece que é muita coisa, mas a gente vai fazer isso de forma bem passo a passo, bem tranquilinha com vocês. Eu costumo dizer que em certos momentos, por exemplo, tem certas coisas que parecem complicadas, como, por exemplo, assim, foram flash, que importa em flash. Tem certas coisas que vocês eu costumo dizer que nesse primeiro momento vocês não vão entender, vocês vão simplesmente utilizar, e conforme o tempo for passando, a gente vai entendendo isso aos pouquinhos. Nesse exato momento, o que eu preciso que vocês entendam, né? O que é essencial que vocês consigam fazer. For, if e def. Se vocês conseguiram chegar e entendem fazer for, if, def a partir dos notebooks que a gente viu, para mim tá sussa. O resto a gente vai ver tranquilo ao longo do tempo. Se manipular string é bom também, porque eu vou querer trabalhar um pouco com isso, mas eu vou mostrar esses exemplos passo a passo com vocês, tá bom? Então, eu quero hoje, né, qual vai ficar sendo o dever de casa de vocês? Qual vai ficar sendo o que eu vou querer que vocês me mostrem? Aqui na lista de exercício, eu vou querer que vocês façam o exercício 15 da estrutura sequencial. Então, eu já vou botar aqui no... E o exercício 16 da lista de estudos de repetição. Hoje, só esses dois que eu quero que vocês façam, tá? Mas eu preciso que vocês criem a conta para vocês no Python Anywhere. E a partir de agora, gente, a gente vai fazer isso, né, bem tranquilinho, bem passo a passo, as coisas vão ser mais espaçadas. Então, eu vou fazer um wrap-up, mostrar algumas coisas ainda sobre essa tradução do C para Python, para que isso facilite para vocês, e vou mostrar algumas coisas sobre HTML e CSS, para vocês construírem as primeiras páginas web de vocês, para que na semana que vem, quando a gente estiver começando realmente a ementa do curso, quando eu começar a falar de orientação a objetos, começar a falar de outros elementos, a gente tenha isso muito claro, muito direitinho, para que a gente possa trabalhar. Tá bom? Pessoal, dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Eu tenho uma dúvida sim. Pode falar. Você define a função, naquele teste web.py, você define a função hello, mas ela não é instanciada em lugar nenhum. Como é que ela retorna valor de um jeito ou de outro? É porque, na verdade, a hello, ela é uma função que é chamada quando eu estou lá na página e acesso essa página aqui, a página raiz. Então, na verdade, o que o decorador faz, ele diz o seguinte, olha, hello é o que eu vou chamar quando eu digitar isso aqui na página. Então, quando eu venho aqui e digito 127, que é esse endereço aqui que a gente vai entender mais, o que ele faz é dar o print, retornar isso aqui. Entendeu?
Eu não preciso chamar ela. Quem chama é essa função aqui de cima, o decorador. Entendi. Aí, onde é que você chama essa função? Quando eu dou o app.run. Entendi. Obrigado. O app.run, ele vai criar um evento, ele vai ficar ouvindo, né, as tuas requisições, ele vai ouvir o seguinte, qual é a URL, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que quer dizer URL, né? Qual URL você quer? Aí, eu, por exemplo, aqui no meu caso, eu quero /teste agora, e aí, dado que ele tem um /teste, ele vai me retornar essa função aqui, ele vai executar essa função. Então, ele fica ouvindo as URLs, dado a URL, ele fica me dando resultados. Tá bom? Respondido? Respondido sim, professor. Obrigado. Nada. Ninguém mais tem dúvida? O senhor pode mandar o código do site lá? Do código do Vou site? mandar tudo para vocês. Ah, ok. Eu queria ir testando. Vou mandar tudo para vocês e a gente vai começar a construir tudo isso juntos, né? Então, pessoal, se vocês estão com medo, se algum de vocês tá intimidado, calma, a gente vai fazer tudo isso passo a passo juntos. Não tem nada demais aqui. É bem tranquilo, né? Até eu aprendi isso, então qualquer um pode aprender. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Estou colocando os links, né? Eu vou pedir um de vocês já me mandou, né, a permissão. Eu vou precisar que o outro rapaz, né, Lucas, se você conseguir mandar para mim, né, mudar a permissão, eu agradeço, tá? Eu não estou acompanhando o e-mail, pode ser até que você já tenha mandado, é que o outro rapaz colocou aqui no chat. E é isso. Então, pessoal, acho que por hoje é só. Acho que hoje eu vou liberar vocês, porque você já tem coisas para fazer, tá? E a gente vai manter sempre assim. Segunda-feira vai ser o dia de tirar dúvida, e aí eu vou tá com vocês tirando dúvida de exercícios que vocês fizerem na segunda. Terças e quintas vão ser dia de aula, onde eu vou manter esse formato, onde eu abro o código e faço o código junto com vocês e gravo o vídeo. É melhor? É pior? Vocês preferem slide? O que vocês preferem? É melhor desse jeito. Eu acho que... Eu gosto desse jeito. Será que é melhor intercalado, não? Ou eu acho Vocês que sabem. Tipo 2 de código, um slide. Pode ser. Vocês que sabem. Não sei se seria bom assim, não sei. Não. Gente, eu estou perguntando como é que vocês se sentem mais confortáveis. Para mim, eu faço... Para mim, é a mesma coisa. Eu gosto das aulas assim, né? Eu acho que por slide, às vezes, não dá pra gente visualizar o que tá Então é acontecendo. melhor código mesmo. Tá bom. Vou fazer o seguinte, eu vou gerar alguns slides e a gente testa. Se com os slides ficar melhor, a gente intercala slide e código, tá bom? Se não, a gente continua com código, tá? Eu vou passar a usar mais agora o Visual Studio Code, tá? Mas se vocês preferirem usar alguma outra coisa, não tem problema. Tem várias ideias muito legais por aí que vocês podem utilizar. Tem o Tony, que é uma ideia justamente para quem está iniciando. Ela é muito legal também. Tem o PyCharm. O PyCharm eu não gosto, mas vocês podem utilizar. Tem uma outra ideia que é muito legal, que é o Ninja. Que é uma ideia interessante, mas assim, ela tá ela dá trabalho de ficar instalando, então tá chato, né? Então, assim, tem uma série de outras ferramentas que vocês podem utilizar. Caso vocês não queiram usar o Visual Studio Code, eu vou utilizar o Visual Studio Code porque é uma ferramenta que o mundo hoje está utilizando de forma mais profissional, e é bom vocês já começarem a se acostumar com ela desde o começo, tá? Eu vou colocar alguns vídeos também sobre como utilizar ela, alguns vídeos sobre Git, eles são opcionais, tá? Para quem já tem mais manha, já quer ir indo na frente, tá? A gente vai ter, mas eu vou fazer todas essas coisas junto aqui com vocês, tá bom? Então, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês na quinta-feira essas coisas que estão faltando, e na semana que vem a gente já vai começar mais no passo a passo, aí eu já trago os slides para vocês irem, para a gente tentar esse modelo. Se não for bom o bastante, a gente vai fazer de alguma outra forma, tá bom?
e a gente vai testando da forma que fique melhor e mais aprazível para vocês. Não deixem de ler o livro, não deixem de fazer os exercícios, né? Eu desejo a vocês uma ótima semana e eu vejo vocês na próxima quinta-feira, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação.